depois não consigo postar para vocês o conteúdo. Sua equipe está no caminho certo. Você está desempenhando um importante papel no ensino-aprendizagem da modalidade esportiva do basquetebol. Isso fará diferença quando o campeonato e os outros jogos começarem. O importante é que você seguiu cada etapa e entendeu o processo, desde a iniciação até a formação esportiva. Entretanto, não podemos parar por aqui, pois o basquete, assim como todas as modalidades esportivas, precisam de constante preparação para lapidar nossos alunos atletas. Antes de iniciarmos com os exercícios ofensivos e os de fundamentos específicos por posição, vamos falar um pouco sobre a importância deles no dia a dia dos treinamentos. Atualmente observa-se quão ineficientes são os nossos atletas em relação aos fundamentos específicos, ou a falta de habilidade quando um pivô precisa jogar de costas para a cesta, executar um gancho, ou um lateral ao ala, finalizar uma bandeja e arremesso de curta distância, cujo posicionamento defensivo demanda do uso da mão esquerda, entre outras habilidades, para enfrentar os desafios no esporte, nas quadras e na vida. Aqui nós vamos destacar aquela observação, né? Aquele jogador da sua equipe que possui uma dificuldade de jogar na posição dele. Por exemplo, um pivô iniciante, é óbvio, ele possui um pouco de dificuldade de jogar de costas para a cesta, uma vez que uma das características do pivô é ficar de frente para os seus jogadores de costa para a cesta. Alguns apresentam dificuldade durante o giro e um arremesso de gancho ou um passe alto. No início é normal. Porém, quando ele já se especializou e ainda apresenta essas dificuldades, vocês precisam preparar um treino exclusivo para ele, para suprir essas necessidades. Isso também acontece quando trabalhamos poucos exercícios de arremesso. Sua equipe vai ficar com um arremesso deficiente durante uma competição, seja ela um campeonato, um amistoso, o que for participar. Durante os treinamentos, a observação dada até o momento é que vocês necessitam trabalhar todos os fundamentos de maneira a desenvolver todas as habilidades necessárias para a prática do esporte, do basquetebol. A partir da experiência como atleta, pode-se afirmar-se que se você, como professor ou técnico, não programar treinos de arremessos e fundamentos diários, a sua equipe encontrará dificuldade para realizar os esquemas táticos com eficiência. Da mesma forma, o atleta que não disponibilizar um tempo a mais para treinar por si só, arremessos e fundamentos, será um atleta comum. Basta lembrar de Michael Jordan, Hortência, Paulo, Oscar, Magic Johnson, quantos desses treinos a mais eles fizeram para alcançar o nível de excelência que alcançaram. Realmente, recentemente temos o caso aí de um jogador da NBA chamado Stephen Curry, um dos melhores gatilhos de 3 da NBA. Ele começou, durante os treinamentos, a realizar arremessos mais distantes da linha de 3, podendo assim ter mais espaço para efetuar arremesso durante uma partida. Quando que ele começou a treinar esse tipo de arremesso? Uma vez que, após o treinamento, durante uma entrevista, ele contou a história que após o treinamento, ele arremessava sempre da zona morta, ou naquela linha, próximo da linha lateral com a linha de fundo. E um dia, um senhor que limpava o chão do ginásio passou do lado dele e falou: daí é fácil, quero ver você arremessar daqui, 2 metros para fora da quadra. Aí desafiou ele, falou que se ele acertasse de lá, teria uma bonificação. O Stephen Curry foi lá, arremessou e errou. Aí ele deu risada, pegou a bola, foi lá e acertou. O Stephen Curry falou, foi sorte, ele foi lá, pegou a bola, acertou novamente.
Aí falou, só para finalizar, manda a bola aqui de novo. Acertou 3 vezes, o Stephen Curry não acertou nenhuma. A partir dali, ele percebeu que mesmo após o treinamento, ele deveria efetuar mais arremessos. Não só para aprimorar, mas também para que ele favoreça durante a partida um arremesso mais longo, que de repente, se a sua equipe necessitasse de um arremesso de extrema distância, ele estaria apto para essa função. No mundo do basquete, isso não se resumiu a ele. Nós temos relatos, até no nosso livro didático, em vídeos, da rainha Hortência, que ela arremessava 500 lance livres acertados após os treinamentos. Ou seja, ela começava ali a arremessar lance livre, sozinha. Enquanto ela não acertava 500, 700 lances livres, ela não ia embora para casa. No futebol, nós também temos exemplos dessa situação. Tem uma entrevista com um jogador de futebol, grande lateral da seleção brasileira, capitão do Penta, chamado Cafu. Ele dizia que após o treinamento, quando ele jogava na Itália, ele fazia um treinamento exclusivamente físico em uma subida próximo ao centro de treinamento do clube da Inter de Milão, onde ele jogou. Ele ficava dando de 10 a 20 tiros de 30 a 40 metros após os treinos. Alguns atletas olhavam e falavam, esse cara é maluco, né? Mas não, ele via ali uma oportunidade de melhorar a sua parte física após os treinos, ou seja, dedicação. Nós também, assim, normalmente você assiste uma entrevista ou outra com um grande atleta de uma modalidade esportiva, você percebe que realmente após os treinos ele continua fazendo o treinamento individual de um determinado fundamento que ele necessita para a hora do jogo. Com isso, quero dizer a vocês que os treinamentos dos exercícios ofensivos, os fundamentos específicos, são importantes para um jogador e facilitam o trabalho do técnico na hora de elaborar o esquema tático, visto que amplia-se as possibilidades de elaboração. Caso contrário, fica fácil para a defesa marcar com atenção um ou dois jogadores em uma única jogada. Provavelmente, nem todos ou todas os atletas das equipes podem disponibilizar um tempinho extra, seja por falta de tempo ou vontade. Assim, sugerimos que você tire um tempo para treinar os fundamentos individuais, visto que o coletivo é normal, pois você precisa dele para colocar a sua equipe em quadra. O basquete é um esporte de precisão, agilidade, habilidade e velocidade. Assim, quanto maior o número de repetições de cada fundamento, maior será a probabilidade de acertos e excelência na performance. Claro, né? Tem até aquele ditado: E aí, professor? a repetição leva à perfeição. Oi. Nada, eu só tava testando, só. Você tá funcionando? Tá funcionando. Ah, beleza. Tá tudo certo, tá funcionando. Tá me escutando bem? Tá. Sim, professor. Tudo ok. A repetição dos exercícios dos fundamentos faz que ocorra a fixação dos gestos técnicos, aprimorando ao máximo possível da técnica correta de execução, para melhor desempenho no momento do jogo. Warise 2007. Em relação aos treinos de arremessos, é indicado iniciem com a calibragem ou a empunhadura, altura do arremesso, altura em que a bola é lançada, posição de braços e pernas, força e finalização do arremesso com braços estendidos e quebra do pulso ou munheca, para em seguida ir aumentando a distância e o grau de dificuldade. Sempre em situações de jogo, porque o atleta tende a reproduzir o jogo no treinamento. É aquela situação de marcação, né? Você
monta uma estratégia, um exercício, na onde o atleta efetuará um arremesso, porém marcado. Para quê? Para que ele se sinta o mais próximo da realidade do jogo. DeRose Jr., filho e neto, 2015, colaboram afirmando que os exercícios de fundamentos deverão ser utilizados sempre se aproximando da realidade do jogo. Qual, quando, onde e como, mesmo aqueles que não haja oposição ou defesa, para que possa ser criado o hábito correto. É a correção com um exercício muito próximo da realidade do jogo, para que ele vá se acostumando. Às vezes é até interessante, durante um treino, você colocar torcida. Por quê? Porque na hora do treino ou de um amistoso, quando você joga contra uma torcida, você se comporta de uma maneira. Quando você joga com a torcida a favor, você possivelmente poderá se comportar de maneira diferente. Então, cabe, às vezes, dentro de um treinamento, você se adequar até mesmo essa situação de jogar com ou contra a torcida, para que o seu jogador, o atleta, se acostume com a situação. É muito comum, quando você monta uma equipe, começa a ter amistosos, quando você joga na casa do adversário, em determinado momento, acontece uma situação de você ir lá e eles terem uma torcida. Às vezes pode ser 10 pessoas, mas faz barulho suficiente para abalar o seu atleta. Então, é importante fazer esse sistema de amistoso contra uma equipe com ou sem torcida, dentro da sua casa com torcida a seu favor, se possível, lógico. Porque às vezes você marca um amistoso muito tarde da noite, também não tem como as pessoas irem, mas se você marcar dentro de um horário onde cabe um apoio de torcida, nem que seja os pais, já faz toda a diferença no seu atleta. Porque quando você vai participar de um campeonato, muitas vezes contra cidades do interior, quando você chega lá, você assusta. A torcida é grande. Às vezes a equipe da casa pode ser até fraca, mas tem o fator torcida para ajudar. Uma sugestão de exercícios para as equipes de treinamento, apontado por Ferreira, Galati e Paz, 2005, são os exercícios analíticos, ou seja, exercícios mais técnicos, cujo objetivo está relacionado com o aperfeiçoamento da técnica e a sua execução, muitas vezes vinculada da situação real de jogo. Em geral, são realizados individualmente. Ainda, segundo os autores, os exercícios analíticos podem ser realizados de forma de circuito, isto é, você ocupa a quadra inteira, dividindo os fundamentos que deseja treinar em estações, visando o aprimoramento de um único fundamento. Nessa situação, você utiliza a quadra inteira, mas você pode colocar próximo da tabela de basquete do aro exercícios de pivô, mas no centro da quadra, exercícios de coordenação motora, de habilidade motora. E no outro espaço, na outra tabela, você pode montar exercícios ou um exercício visando vários fundamentos, finalizando com arremesso. Em um lado da quadra, você trabalha pivô, no meio da quadra, ala e armador, e no outro lado da quadra, ala e armador também, podendo até haver revezamentos das funções, uma vez que assim os atletas não só vivenciam todas as habilidades de todas as posições de uma equipe, mas também um fundamento individual, um fundamento próprio da posição em que ele joga. E claro, nessa situação fica muito mais prazeroso para o praticante, uma vez que ele desenvolve várias habilidades e aprende a jogar em todas as posições. Às vezes você pode ter na equipe um jogador muito mais versátil, que ele consegue jogar em qualquer posição.
o sonho de todo treinador. Ter vários jogadores dessa espécie. Mas é muito difícil. Enquanto atleta, costumávamos realizar o circuito de exercícios de passes, dribles, deslocamentos defensivos, velocidade, rebote, exercícios de ação e reação, bandejas, arremessos bem próximos à cesta, manejo de bola, corta-luz, giro, recebimento de bola, bloqueio de rebote e rebote, com finalização próxima à cesta, entre outros. Muitas vezes de forma individual, também com os pivôs, laterais, armadores separados um do outro em duplas ou trios, independentemente da posição que atuam. O circuito também era utilizado para exercícios de condicionamento físico. No processo de iniciação e formação esportiva, é possível utilizar o circuito principalmente quando a turma é composta por um número de 20 ou mais alunos. Entretanto, como pontuado por Ferreira Galati Paz, 2005, é difícil acompanhar todos na execução dos exercícios. Por isso, pode-se reduzir o número de estações e exercícios. Aumento o tempo e o número dos alunos por estação, desenvolvendo 2 fundamentos por circuito, como dribles e passes. Tudo depende do objetivo do trabalho a ser realizado. O importante é elaborar um ambiente apropriado para a aprendizagem, ou seja, rico em estimulação. Schiavon Nistaklo, 2005. É interessante que todos os jogadores treinem os fundamentos individuais, iniciação ou formação. De Rose Jr. e 2015, afirmaram que estes fundamentos são a base de toda modalidade esportiva e devem ser treinados em todas as fases de desenvolvimento, sempre respeitando as características das faixas etárias. Lógico, não podemos esquecer aí do gênero também, masculino e feminino. Mas entra em evidência que você não vai pegar um planejamento, um treino de uma equipe profissional, de uma equipe adulta e aplicar para uma categoria menor, uma categoria infantil. É inadequado devido à sobrecarga que você passa para uma categoria adulta. Se você aplicar para uma categoria infantil, a carga de treinamento, a intensidade do treinamento em um adulto é muito maior, o que proporciona muita dificuldade para uma equipe infantil. É mais prático você utilizar na categoria infantil ludicidade do que impor uma sobrecarga maior do que é necessário. Então é necessário respeito às categorias, às faixas etárias e aos gêneros. Outro aspecto importante a ser considerado no seu trabalho diz respeito às categorias de 13 e 14 anos. Nessa faixa etária, o ideal, seja nos treinos e circuito orientados por você, é realizar um rodízio entre as posições, ou seja, na estação dos pivôs, dos alas laterais, que atuam na posição 3 e 4, também realizam trabalhos de pivô. O mesmo ocorre com os pivôs que atuam na posição 3. Aí aquela situação, eu tenho pivô 5 e um ala pivô 4. O ala pivô 4, ele trabalha tanto os exercícios de pivô quanto os exercícios de ala. O armador 1 e o ala armador 2, o ala armador ele vai treinar não só do armador como do ala. Mas também é interessante acrescentar o rodízio de que o pivô também faça um trabalho de ala. Para quê? Para que priore o melhoramento dos arremessos, que ele se aperfeiçoe nos arremessos. Já entre os armadores e alas, todos realizam os exercícios das duas posições. É fato que o jogador versátil tem mais espaço na equipe,
assim como o que possui fundamento para arremessar quando a defesa lhe dá espaço, ou infiltrar quando a defesa o pressiona. Importante que você possibilite a vivência de todas as posições. É o que nós estamos prezando até o momento, né? Todos utilizarem durante o treinamento todas as posições. Até porque em uma situação real, uma situação real de jogo, pode acontecer de você necessitar que o seu pivô drible. Se você não trabalhou esse fundamento, ele vai se atrapalhar com a bola ou pode perder a posse de bola com facilidade. Por último, a equipe de 15 anos pode ser separada por posição de jogo para realizar os mesmos fundamentos já sugeridos. Entretanto, nessa faixa etária, a posição de jogo já está definida. Por isso, o grau de exigência é maior, bem como a complexidade dos exercícios. Finalizando essa fase, vem a formação de duplas, trios, quartetos para incluir passes, corta-luz ou bloqueios e finalizações em diferentes situações do jogo. É aquela parte do treinamento que coloca 1 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 3, 4 contra 4, ou até mesmo 1 contra 1, 2 contra 1, 3 contra 2, 4 contra 3, 5 contra 4. A falta de fundamento ou recurso técnico é um dos problemas apontados para justificar a carência atual de talentos na modalidade, ficando mais acentuado no basquetebol feminino. Assim, quando você iniciar o seu trabalho com base ou mesmo um alto rendimento, não deixe de trabalhar os fundamentos de controle do corpo, manejo de bola, passes, dribles, rebotes, arremessos, corta-luz, bloqueio, fintas e postura defensiva. Ou seja, desde a categoria menor ao alto nível, há necessidade de trabalhar a parte técnica, a parte de fundamentos da modalidade. Por quê? Porque daí você não corre o risco de levar uma equipe com dificuldade em um determinado campeonato. Percebemos aí durante o próprio NBB, que é o Campeonato Brasileiro de Basquete Masculino, você verifica que alguns atletas possuem uma dificuldade em jogar dos dois lados da quadra. Naturalmente, devido ao maior controle e habilidade, ele utiliza sempre o mesmo lado da quadra. Detectado isso, lógico, você como uma pessoa inteligente vai colocar a sua equipe em posicionamento para fechar o lado em que ele joga melhor. Assim, forçando ele a ir pelo lado que ele possui dificuldade em roubar a bola ou possivelmente fazer um contra-ataque. É natural. Então, para que essa dificuldade não fique evidente, ou então para que ele não tenha, é necessário que você trabalhe igualmente dos dois lados da quadra. Eu tive a experiência de um rapaz que jogou comigo quando eu estudava no ensino médio. Ele era um jogador canhoteiro muito habilidoso, bom de arremesso, bloqueio, pegava muito rebote, uma estatura muito alta para a idade dele. Ele teve oportunidade de ir para Bauru fazer teste, para tentar jogar profissionalmente, futuramente, fora do Mato Grosso. Uma vez que no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, existem os atletas profissionais assalariados, enquanto que aqui é muito difícil ver essa situação no basquetebol. E ele foi para lá e fez teste em 2 locais de São Paulo. Passado alguns dias, eu encontrei ele aqui de volta. Eu falei, uai, mas você não conseguiu passar no teste e tal? Ele falou, olha, lá não é fácil. Eu falei, mas qual foi a sua dificuldade durante essas peneiradas? Ele falou que lá eles usam muito os dois lados da quadra. Se você não tem a mesma habilidade dos dois lados, direito e esquerdo, próprios membros inferiores e superiores, tudo,
eles não aprovam. Ou seja, a dificuldade dele foi trabalhar com o lado direito. Falei, é uma coisa que acontece, né? Uma vez que aqui, às vezes, até não dá tempo de você ficar após os treinos na quadra, podendo fazer um treinamento individual, dependendo onde você estuda, onde você joga. Mas foi uma falta de habilidade que não proporcionou a ele jogar profissionalmente. Observações para o treino. Todo treino para pivôs deve ser realizado com agilidade, velocidade e de acordo com o fundamento de cada um apresenta maior dificuldade em realizar. Nesse sentido, cabe a você, professor e treinador, observar e aplicar exercícios adequados. Igualmente, nunca deixe de orientar os pivôs a treinarem lance livre, pois de nada adianta receber a falta e no momento de arremessar o lance livre, errar. Incluam no seu repertório de exercícios arremesso de gancho, bloqueio e rebote. Essa situação para pivô, nós temos um grande jogador que entrou para a história mundial e da NBA, multicampeão, chamado Shaquille O'Neal. Um jogador muito alto, muito forte, mas que durante as partidas recebia a bola livremente devido à sua estatura, arremessava até certo ponto livremente ou era pouco atrapalhado nos seus arremessos e recebia muitas faltas. Porém, possivelmente ele iria para a linha de lance livre. Ele errava os lances livres. Ficava vantajoso jogar contra ele como fazendo revezamento de marcadores para fazer falta em todos os ataques em que ele pegasse a bola para arremessar, pois todos sabiam que ele ia errar os lances livres. E assim, se a equipe adversária dele pontuasse em todos os ataques 1 ou 2 pontos, sempre levavam vantagem. Então foi uma estratégia em cima de um erro de um jogador de alto nível e que só foi aprender a arremessar lance livre depois de muitos anos de NBA. Alguns treinadores detectaram, mas não conseguiram suprir essa necessidade dele. Levou-se muito tempo para chegar a uma perfeição de lance livre. Enquanto esse tempo demorou, as equipes dele, mesmo com a estatura, a força e o arremesso, a equipe dele não levou tanta vantagem. Ainda tinha que marcar muito forte, muito consistente para não perder o jogo. Nos exercícios para laterais e armadores devem-se incluir dribles com bola, uma em cada mão. Olha aí, o desenvolvimento da lateralidade dos dois lados do corpo, direito e esquerdo ao mesmo tempo, com mudanças de direção, habilidade e ritmo. O ritmo devido ao espaço programado para você efetuar o arremesso. Arremessos de 3, 2 pontos, estático e em movimento, com e sem sombra. O que é essa sombra? O marcador. Ou alguém próximo do próprio time para que ele pudesse fazer um passe. Arremesso de 3 pontos. Se você joga contra uma equipe muito bem, uma defesa forte dentro do garrafão, há necessidade de você adquirir uma tática para escapar dela. O arremesso de 3 é um deles. Ou até por você estar com um placar em desvantagem e necessitar de utilizar um arremesso distante para possivelmente encostar no placar ou ampliar o seu placar. Dribles com troca de mão, bola atrás das costas, entre as pernas, giros, habilidades combinadas,
giro com bola entre as pernas, finalizando com arremesso e bandeja. São exercícios sincronizados, habilidade, coordenação motora e finalização. Dribles com troca de mão, para quê? Para você se desvincular do marcador. Nos treinos de arremesso, a bola deve ser passada rapidamente e o arremesso deve ser realizado sempre em situação bem próxima de um jogo. Pode-se tratar de movimentos rápidos. É importante que os exercícios sejam realizados em trios para que o resultado seja eficiente. Variação. Os arremessos também podem ser realizados com fintas, deslocamentos de curta e média distância e com sombra. Marcador levanta os braços, mas não pressiona o arremesso. Ou seja, você utilizou vários fundamentos dentro de um determinado exercício, onde você, com criatividade, pode variá-los, acrescentar ou não mais fundamentos dentro de uma mesma atividade, de um mesmo exercício. Por que de não pressionar o arremesso? Inicialmente, você pode utilizar isso para que a sua marcação mantenha uma postura firme e possivelmente variando com um possível toco ou bloqueio do arremesso. Tudo vai depender do seu objetivo. Observe que os exercícios de fundamentos ocorrem de forma a aprimorar a técnica, mas você entende que eles também podem ser realizados de forma sincronizada, isto é, execução de 2 ou mais fundamentos no mesmo exercício, dribles e arremesso, e passes e arremessos, etc. Você sabia que no processo de iniciação esportiva eles também podem ser realizados com brincadeiras ou ludicidades? Reflita sobre essa tal possibilidade e elabore seus exercícios. Exercícios de ação e reação. O basquetebol é um jogo de muita agilidade e velocidade, e devido à imprevisibilidade, você precisa estar sempre atento para tentar antecipar as ações do jogo. Existem treinamentos específicos para o alto nível, para ações de potência, resistência, velocidade, entre outros. Isso inclui o trabalho em academia. Já os realizados em quadra, podem ser realizados exercícios combinados, como formação em duplas, entre outros. Trabalhar com e no esporte demanda profundo conhecimento sobre as modalidades esportivas, processos metodológicos e pedagógicos, planejamento e desempenho dos atletas. Por isso, percebe-se que o coordenador do seu projeto ainda tem algumas dúvidas em relação a esse planejamento para os alunos da iniciação esportiva e sua equipe infantil. Cabe a você provar para o seu gestor, o seu chefe, o que você está fazendo ou o que você tem intenção de fazer. Assim, ao responder as perguntas feitas pelo coordenador do projeto em relação ao treinamento das habilidades e fundamentos, você explicou que na iniciação esportiva trabalha-se as habilidades básicas e os fundamentos de maneira uniforme. Já na equipe infantil, esses treinamentos ocorriam de acordo com as posições que o atleta poderia atuar. Por isso, seu planejamento tinha como objetivo abranger uma série de competências gerais e específicas para que o seu jogador atuasse muito bem na sua posição e de forma eficiente em outra. Ou seja, ele vivenciando, ele pode agir melhor. Para a nossa diversão, está aqui a parcial número 2. Alguma dúvida sobre o que comentamos até agora?
Dúvidas? Isso aí é para a próxima semana, essa parcial? Até a próxima aula. Na verdade, assim, né? Nós já temos uma parcial, que foi a aula passada. Essa é a número 2. Quem não fez a primeira parcial, está lá no material que eu postei na aula 3.2. Os slides apresentados e também a parcial 1. Essa parcial 2 também. Ela já está lá no conteúdo no portal, na unidade 3, seção 3. Está todos os slides apresentados agora e esse exercício. Quando que é para entregar? Se você não fez a parcial 1, ainda dá tempo. Temos até semana que vem para fazer as 2 parciais. Gostaria muito que vocês comentassem isso no grupo da sala de vocês, para que as pessoas que não estão participando da live poderem realizar. Uma vez que nós, professores, temos uma meta de pelo menos 3.000 pontos até o dia 15 de maio. Professor, mas no caso, essa parcial, essa 1 e a 2 já é para o segundo bimestre, né? Corretamente. Parciais de segundo bimestre. Tá ok. Cada uma valendo 300 pontos. Tá ok. Ou seja, cada um já tem aí a disponibilidade de ganhar mais 600 pontos. Até terça-feira que vem. Até terça-feira que vem. Na Aí semana envia que pelo vem, portal. da mesma situação anterior. Vai realizar as atividades e mandar para mim lá no portal como mensagem. Ok. Obrigado. Nada, à disposição. Na sequência, teremos alguns vídeos show para apresentar. Vocês verão como é incrível um treinamento de alto nível do basquetebol, mesmo com categorias juvenis. Ali a gente verifica a diferença do basquetebol americano para o basquetebol brasileiro. Os fundamentos treinados lá, tanto no alto nível quanto em categorias menores, são os mesmos treinamentos daqui. Porém, eles erram menos. Isso faz toda a diferença numa partida. Dificilmente você vê uma equipe americana em campeonatos mundiais errar arremessos. Essa diferença que faz com que eles sejam até hoje os melhores do mundo. Não é fácil, meu povo, ganhar dos homens. Rafael, tá conseguindo me escutar agora? Posso tirar dessa página? Por mim, pode sim. Joesley, tira esse ódio do seu coração. Só porque ele não consegue falar, ele não vai ficar com falta. Larga de ser ruim, cara. Você não é assim, para. Aí, o Palmeirinho ainda chegou. É tu mesmo, Palmeirinho? Oi, professor.
Tá muito Tem? ruim, eu tô assistindo pelo celular. Porque Eu o celular é mais lento. Faz assim, ó, Palmeirinha. Desliga o seu áudio e a sua câmera, e às vezes fica um pouquinho melhor. Falando na aula aqui dela. Como, professor? Desliga o seu áudio e a sua câmera quando você não precisar fazer pergunta. Às vezes fica melhor. Fecha a câmera? Fecha a câmera, que eu acho que nem tá aberto, porque você não tá aparecendo. Ah, meu tá fechado, Aí, só tô vendo o senhor agora. tá, quando a gente terminar a conversa, você pode desligar o áudio. Aí às vezes fica melhor a transmissão. Tá bom. Obrigado. Tô ouvindo. Ah, cadê o Rafael? Ele saiu. Joesley, foi Joesley que tirou ele. Isso é muito mal, cara. Faz isso não. Acabou os dados móveis. Neste vídeo você vai aprender mais sobre as diferentes posições em um jogo de basquete. Em função do biotipo e das capacidades, cada jogador tem um papel determinado na organização ofensiva e defensiva da equipe. O basquete é um esporte coletivo com 5 jogadores e 5 posições por equipe. Podemos agrupá-los em 2 categorias: jogadores do garrafão e jogadores do perímetro. Primeiramente, as posições do perímetro. O primeiro jogador nessa área é o armador. Ele leva a bola do campo defensivo para o campo ofensivo e também cabe a ele organizar o ataque. Em seguida, o ala armador. Esse jogador normalmente faz arremessos de longe, mas ele também pode entrar no garrafão para jogar. Por fim, o ala. Esse jogador é versátil, geralmente mais alto que o armador e que o ala armador. Ele deve ter um bom arremesso à distância, mas também deve ser capaz de entrar no garrafão para disputar com jogadores mais fortes. Ele também pode ficar na proximidade da cesta, ou de costas para a tabela para receber a bola. Os jogadores do perímetro geralmente atacam atrás da linha de 3 pontos. Eles podem fazer arremessos, driblar em direção à cesta ou dar passes aos jogadores do garrafão. Agora, as posições do garrafão. O primeiro jogador nessa área é o ala pivô. Ele faz arremessos bem próximo à cesta ou na cabeça do garrafão, mas ele também pode dar chutes longe da tabela ou partir para o drible. Por fim, o pivô, o maior jogador da equipe. Ele geralmente joga de costas para a cesta, um posicionamento aplicado no ataque e na defesa. Ele também tem de estar atento ao rebote, isto é, a recuperação da bola caso a cesta não seja feita após um arremesso. Os jogadores do garrafão jogam perto da tabela, seja no fundo da quadra ou na cabeça do garrafão.
Eles usam tamanho para defender a área e pegar rebotes. Dependendo das suas capacidades e tamanho, encontre a melhor posição para você. Lembre-se que não necessariamente é uma posição fixa. Muitos jogadores são polivalentes e podem atuar de várias maneiras em quadra. Agora é com você. Moleza, né? Como que eu vou adequar esse tipo de treinamento aí para uma categoria menor, onde o meu pivô não alcança na tabela? Vou baixar a tabela para ele? E se a tabela não baixar? Eu posso colocar apenas o meu atleta para saltar com a bola na mão. Com as duas mãos na bola, ele salta, quando ele cair no chão, ele salta novamente e faz a cesta. Uma vez que ele não possui altura suficiente ou não salta na altura suficiente para encostar essa bola na tabela, como ele está fazendo agora aí. Já é um exercício de pivô. Uma resposta do número 3. E agora, olha que legal para as duas bolas. Difícil? Então, agora vamos para a nossa primeira e única pausa e retornamos daqui 20 minutos. Certo?
às 8h10 estaremos de volta.